Pessoal, falando sobre BNCC, né? A gente já conversou aí nas primeiras aulas que a BNCC é um documento normativo, ou seja, ele é um documento obrigatório pelas escolas. As escolas têm que formar os seus currículos com base nesse documento, na Base Nacional Comum Curricular, tá? E já vimos também lá na lei da LDB, que é na primeira lei, no primeiro artigo, onde fala sobre essa obrigação. Depois a gente vai entender sobre isso quando a gente for falar sobre a lei. Eu sempre vou voltar. Mas vamos lá, organizando as ideias aqui, ó. Currículo, já fechamos o que é, algumas definições sobre ele. É bom vocês se aprofundarem nos estudos ali, observando o que são aqueles autores, o que eles escreveram, procura na internet sobre eles, tá? Para poder se aprofundar mais. Mas vem e tira dúvida comigo, tá? Não vai assim, às vezes vocês vão pesquisando e acaba se embananando as ideias. Eu digo assim, ó, eu fiz as citações lá, coloquei os autores, então procure saber um pouquinho mais, não vai muito além, porque depois vocês confundem as informações e pode ser perigoso para a memória de vocês. Mas vamos lá, organizando as ideias. A escola, né? Qual é o documento de identidade da escola? Falando atualmente, é o currículo escolar. O currículo escolar, ele tem que ser feito baseado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatória, um documento normativo do MEC, né? A escola que não se enquadra ali, ela pode ser desenquadrada pelo MEC, ou seja, pode perder a portaria e não funcionar mais. Porque é uma norma, é obrigatório por lei e tal. Sobre isso, certo? Então, lá no documento da BNCC, conforme a gente já viu, olha, ela tem muitas páginas, né? E aí, quando ela vem aqui e fala sobre a lei que rege e tal, em seguida ela já fala sobre as competências. Ó, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais. Então, qual que é a finalidade da BNCC? É fazer com que seja garantido o bom desenvolvimento dos alunos e garantir aqui, ó, as aprendizagens essenciais. Então, ela está definida aqui nesse documento. E essas aprendizagens essenciais que a gente está falando, elas devem estar relacionadas com as 10 competências gerais, que a gente vai falar sobre elas agora. Certo? Na BNCC, competência, essa palavra aqui, ó, competência, ela é definida, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso aqui, gente, vale a pena vocês grifarem e copiar aí no caderninho de vocês, porque pode ser que pergunte lá, de acordo com a BNCC, o que é competência? O que é o termo competência? Tá? Aí vocês têm que entender o que é e, por exemplo, pode ser que haja várias. Nós vamos fazer exercício sobre isso. Eu vou selecionar alguns exercícios para passar para vocês. Pode ser que haja lá várias respostas, né? Então vocês vão ter que lembrar que é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. É sobre conhecimentos e habilidades que a criança e o aluno ali vai desenvolver na escola que vai funcionar para a vida dela. Então, esse assim, a definição aí do que é competência para a BNCC. Só que tem que lembrar direitinho, então, vá lá na página 8 e copia essa parte aqui no caderno de vocês
umas 2 vezes ao longo desse mês, para que vocês vão fixando o que é competência, o termo mesmo competência para a BNCC, certo? Então, a gente vai ver agora as 10 competências, ok? É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica apresentadas a seguir interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação. 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, essas 10 competências que a gente vai falar aqui, daqui para frente, elas têm que ser baseadas, aliás, elas têm que ser desenvolvidas ao longo das 3 etapas, desde a educação infantil até o ensino médio, tá? Então, as 10 competências gerais da educação. Por que gerais? Porque ela é geral. Ela pega de 0 a 17 anos, se não me falha a memória, mas até terminar lá o ensino médio, tá? Por que é gerais? Porque mais adiante vocês vão ver as competências específicas de língua portuguesa. Isso daí não tá falando no edital para estudar, mas é bom que vocês entendam que lá no ensino fundamental e no ensino médio tem os componentes curriculares, que é língua portuguesa, matemática, ciências naturais, ciências, a geografia, história, enfim. E aí o que acontece aí em cada um desses campos? Tem as competências específicas de cada campo, tá? Então, nós vamos ver aí as gerais, que é para todo mundo. Falou em geral, é para todo mundo. É para educação infantil até o ensino médio, tá? E tá dentro do que a gente tem que estudar aí. Eu fiz um documento aqui facilitando o nosso entendimento, então eu vou passar para cá. Conhecendo as 10 competências gerais da educação, né? Então, aqui eu não vou ler não, vocês façam a leitura das 10 e aqui eu vou falar sobre cada uma delas. Conforme mencionado na segunda aula desse curso, a educação infantil é parte oficialmente integrante da educação básica. Nós já falamos sobre isso, né? Por meio desse documento normativo, são orientadas 10 competências, ou seja, 10 habilidades que se interrelacionam e desdobram-se no tratamento didático a serem desenvolvidas ao longo dos 17 anos de aprendizagem escolar, abrangendo assim as 3 etapas da educação. Essas competências estão claramente descritas na página 9 e 10 da BNCC. O ensino e aprendizagem por meio de competências faz com que o ensino fique menos mecânico e a aprendizagem mais participativa e ativa no desenvolvimento das habilidades dos alunos. Eles terão possibilidades de interação para decidir, criticar, argumentar, refletir, expor ideias de forma prática e prioritária, respeitando as especificidades de cada participante. O que é isso? Vou explicar. A aprendizagem por meio dessas competências, quer dizer, o que os alunos vão aprender baseado nessas competências aí, vai fazer com que, aliás, o objetivo dessas competências, de um modo geral, é que o aluno participe da aula, é que ele interaja com os trabalhos manuais, que ele interaja com os adultos, que ele interaja com crianças da mesma faixa etária, que ele vivencie a aula e não fique só lá observando a aula de forma mecânica, certo? Então, para que essas 10 competências? O que é o objetivo geral delas? É fazer com que as crianças, os adolescentes, os alunos de modo geral, possa fazer suas críticas, argumentar sobre determinado assunto. Então, o professor ali, ele tem que dar oportunidade para os alunos argumentar sobre um assunto, criticar, dar sua opinião. Então, as atividades que a gente for planejar para eles lá no plano de aula, tem que ter essa visão de que, assim, eu estou montando uma aula para o meu aluno e agora essa aula vai ter que ter alguma coisa ali que chame a atenção dele para que ele possa dar a opinião dele, certo? Então, vai ter que ter essa mistura de decidir, criticar, argumentar, refletir, expor ideias de forma prática e também prioritária ali dentro do contexto que a gente estiver ensinando para eles, tá? Desde os pequenininhos até o pessoal do ensino médio, ok? Então, vamos lá.
As competências gerais da educação, as competências gerais na educação infantil, porque elas são gerais até para o ensino médio, né? Não coloquei aqui porque nós da pedagogia ficamos até essa faixa etária aqui. Mas só para que vocês entendam. As competências gerais da educação infantil, elas abrangem os direitos e objetivos de aprendizagem e os 5 campos de experiência, tá? E aí, essas competências gerais do ensino fundamental, elas estão dentro das unidades temáticas, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Peraí. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui. Aqui na educação infantil, elas têm que estar aqui dentro dos direitos de aprendizagem, dentro dos 5 campos de experiência, e lá no ensino fundamental, ela tem que estar dentro das unidades temáticas, dos objetos de conhecimento e das habilidades, das áreas do conhecimento, dos componentes curriculares, tá? Então, vamos lá ver cada uma delas aqui. A primeira competência, olha o que eu fiz, eu fui recortando mesmo da BNCC e dando um resumo em um termo, aliás, em uma palavra ou em um termo, para definir melhor para vocês. Então, a primeira é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O que resume isso daqui? O conhecimento que as crianças precisam ter, tá? Que os alunos, adolescentes, enfim. Agora, a número 2, a segunda competência. Exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação. As crianças têm que investigar muita coisa ali. A reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. O que é isso, resumindo aqui? Pensamento crítico, pensamento científico, crítico e criativo. Executar o pensamento das crianças, fazer eles refletirem, investigarem, para ter um senso mais crítico, mais criativo. Filha, para com isso. Número 3. Repertório cultural. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, o que se diz respeito à arte e cultura, né? A todo o repertório cultural aí, a criança, o adolescente, tem o direito de participar, e ela está aqui na terceira competência geral. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, com libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, inclusive, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, toda essa quarta competência geral aqui está ligada no quê? Na comunicação. A gente tem que trabalhar a comunicação com eles, tá? E inserir, inclusive, a comunicação digital, que a BNCC fala muito sobre isso, tá, gente? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética das diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e Gente, lembra disso aqui, pelo amor de Deus, não esquece disso, tá? Vou repetir só essa última frase aqui, ó. Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ensinar os alunos a serem protagonistas do seu próprio trabalho, das suas atividades, das suas brincadeiras, ensinar as crianças a não ficarem tão dependentes dos adultos, conforme o seu desenvolvimento, eles podem realizar tarefas sozinhos, colocar a mãozinha em prática mesmo, para eles entenderem que eles são capazes, para eles terem autonomia nesse sentido. Então, nessa competência geral 5 é que fala sobre essa autonomia que a gente tem que trabalhar nas crianças, tá? Sobre o protagonismo da vida deles, social, da vida pessoal e coletiva. A 6, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, trabalho e projeto de vida, que é um campo, né, um trabalho a ser feito aí, que é feito na escola, mas que é para servir ali mesmo para a vida, para a vivência, para a experiência dele fora da escola, no contexto social da vida deles, né? Valorizar a questão da diversidade, na BNCC fala muito sobre o respeito mútuo, a empatia, né? Isso envolvendo as questões culturais, sociais, religiosas, né? Enfim, todo esse projeto de respeito está aqui para ser trabalhado, sugerido para ser trabalhado na competência 6. Na 7, argumentar com base em fatos. Gente, é uma coisa que, pelo amor de Deus, de novo, a nossa geração não foi ensinada a fazer isso. As pessoas vão falando, eu acho isso, eu acho aquilo, e vai disseminando mentiras, passando mentiras adiante, e infundadas, sem ter um fundamento científico, sem ter uma base teórica. E aí vai falando daquilo de forma desordenada e passando uma informação que desinforma as pessoas. Essa é a nossa geração aqui dos 30, 40 anos, de 20 anos talvez. Mas as crianças devem ser instruídas, os adolescentes devem ser orientados, que eles precisam argumentar, que eles precisam falar daquilo que eles têm certeza, ou que pelo menos tem uma base fundamentada, né? Por isso, existem muitas pesquisas, teses, né? E documentos assim que comprovam as coisas. Então, a gente não pode sair falando qualquer coisa por aí, igual eu que sou expert, né? Eu sou influencer digital na área da educação, eu vou influenciar as professoras que me assistem, eu tenho que ter absoluta certeza daquilo que eu estou falando. Se eu estiver falando de alguma coisa, pode ter certeza que eu estou embasada em alguma teoria que já é fundamentada. Não é quando é algo que eu invento, que eu estou produzindo ali, aí o que eu faço? É com base em teorias. Aí eu crio outra coisa, né? Eu crio um outro método, um outro sistema. E aí eu vou atrás de pesquisa, de colocar aquilo em prática, de obter resultado. Para quê? Para passar para as minhas alunas, professoras, que aquilo ali vale a pena e que é real e que é bom de fato. Né? Então, é isso que a gente tem que ensinar para os nossos alunos. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, né? Então, é sobre isso que a BNCC fala aí na competência número 7, sobre argumentar com base em fundamentos teóricos, para não disseminar mentiras, fake news, né? É sobre isso, é ensinar essa geração a falar daquilo que eles sabem, de fato, tá? Com isso, imagina o tanto de problema que já vai evitar, né? A gente tem aí uma explosão da tecnologia em termos de redes sociais, de comunicação,
e uma explosão ao mesmo tempo de gente que mal conhecia um celular e de repente está no celular e aí pega aquela ferramenta e dá-lhe falar e falar e falar coisas que pensam e aquilo vira uma verdade e começa a desinformar as pessoas. Então, isso, de alguma forma, a BNCC vem colocando para que isso não aconteça mais, para que isso acabe mesmo, né? Para que evite muitos problemas sérios que causam até a morte de pessoas, né? Dependendo da mentira, isso é um transtorno gigante. A número 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Olha só que interessante, gente. Na número 8, fala sobre. Filha, para com o barulho agora. Na número 8, fala sobre a gente evitar até a depressão, evitar transtornos de ansiedade. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a lidar com as emoções quando a gente era pequeno. De um modo geral, eu falo, né? Não generalizando. Hoje, muita gente fala assim, o que que tem? Eu levei uns tapas e não morri, eu apanhei demais e não morri e tal, eu sou um adulto responsável e tal. Certo, você é um adulto responsável, mas você carrega traumas que talvez nem você reconheça eles. Não por causa de apanhar, de levar uma chinelada, de uma varada e tal, mas porque você aprendeu a reprimir as suas emoções e não a colocá-las para fora. Você, em vez de conversar e contar o que estava acontecendo, você já apanhava, você já ia para aquela situação de violência. Então, não é esse termo que a gente vai discutir aqui, mas é sobre isso que a número 8 aí fala, sobre conhecer-se, apreciar-se, gostar de si mesmo, né? A se cuidar da sua saúde física e emocional. Então, é aí que fala para a gente trabalhar as emoções com os alunos, tanto dos bebezinhos até o ensino médio. Tá? Então é sobre autoconhecimento e autocuidado, não é só com o corpo, mas com a saúde, com a mente, com as emoções principalmente, porque o ser humano que não cuida das emoções, ela não precisa cuidar da saúde, infelizmente. Se o ser humano não aprendeu a lidar com as emoções, ele vai viver tomando remédio para remediar coisas que acontecem no organismo físico dele. Então é sobre isso que fala o número 8 aí, né? Número 9, já estou terminando essa aula. Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento, valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, desde os pequenos, não é só adolescente, não é só ensino médio, não é só criança de primeiro ano, é principalmente ali na educação infantil, ensinar as crianças a respeitarem o próximo. Esse próximo, gente, são os animais, são os seres humanos, são os elementos da natureza, do meio em que ele vive, né? A situação de empatia ali é de um modo geral. E ali, durante o decorrer da BNCC, começa a falar mais detalhadamente sobre isso, sobre o respeito, sobre respeitar as diferenças físicas que eles têm, que a gente tem, de um ser humano para outro, cuidar e ter carinho pelos animais, não agir com maldade, parará. Então, é nessa competência 9 aí que a BNCC vem e trata disso. E lembrando que isso é para a educação infantil até o ensino médio. E a 10ª competência geral, que é sobre responsabilidade e sobre cidadania. Agir, a gente tem que ensinar ali os alunos a agir pessoal e coletivamente. Agir de forma pessoal para tratar do seu interesse e agir de forma coletiva para tratar do interesse do grupo, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência. Quer dizer que resiliência é o quê? É a gente trabalhar com situações que muitas vezes frustram a gente, que a gente vai trabalhar ali com situações, os alunos mesmo ali com probleminhas, com trabalhos, com dificuldades, enfim, que às vezes vão causar para eles algumas frustrações,
não vai dar certo em algum momento, mas ele tem que pensar que ele tem que tentar de novo para conseguir. Enfim, é disso que fala aí a competência 10. Resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, onde todo mundo tem seu direito de falar, né? Ter um nível de tolerância, porque muitos adultos hoje da nossa geração não têm essa tolerância, é um imediatismo é, que, 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 que gera doença nas pessoas, né? Que causa brigas pela internet, pessoalmente. Muitas vezes eu já escutei pessoas falando muito para mim, muito mesmo. Ali despejou o que tinha de dentro do coração, assim, ó, e pôs para fora ali, como se fosse um dragão. E ali eu fui resiliente porque eu falei assim: isso vai acabar, eu vou sair dessa situação aqui. O que eu sou é o que eu sou, e a verdade sempre é libertadora. Então, vamos viver cada um a sua vida, deixa essa pessoa assim, despejar o leão que está dentro dela, eu vou despejar de dentro de mim o que tem dentro de mim. Eu estou em paz, então é paz que eu quero, ninguém briga sozinho, né? Deixei falando e tal. Isso foram várias situações, e é aqui que a gente ajuda as crianças a tratar disso, a ser resiliente e ter mais tolerância para poder ali agir coletivamente e pessoalmente também, para tratar de interesses pessoais, interesses do grupo, certo? Porque eu vou contar uma coisa para vocês, gente, professoras que estão me assistindo, e professores também, né? Esse ato de agir coletivamente é tão importante. Eu falo dessa geração porque eu vejo o quanto a geração dos meus pais foi uma coisa, a minha geração foi outra e a de hoje está sendo outra. E feliz daquele que está se adaptando. Porque aqueles que ficam numa mente só preso ali, eu aprendi que é desse jeito a vida, então eu vou viver até morrer. Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E não é bem por aí. Porque feliz daquele que compreende que um, um, um programa de sucesso, para que a pessoa tenha sucesso, ela depende de outras pessoas. Quando vocês tiverem oportunidade, não tem nada a ver com esse assunto e não vai cair no concurso, mas para a vida de vocês, procurem saber a respeito da Mastermind. Se escreve Mastermind, com demudo no final. Fala muito sobre essa. Assim, é bom vocês entenderem que essa parte aí pode influenciar, às vezes, até na fé de vocês. Então, como a minha fé está bem estruturada, graças a Deus, eu não tive esse problema. Eu acolhi o que era bom e dispensei aquilo que eu achava desinteressante para mim. Mas ali, sobre trabalhar em grupo, os caras de sucesso mesmo, de maior sucesso, em questão de dinheiro mesmo, de se dar bem na vida, de ter aquilo que quer, fisicamente falando, materialmente falando, até inclusive de paz, né? Paz social, que eu digo, né? Paz não interior espiritual. Eu digo a paz assim, você tá com uma vida estabilizada, tranquila e tal, é em grupo. É em grupo. Eles descobriram, fizeram pesquisas e descobriram, é em grupo. Uma mente pensa mais do que, aliás, duas mentes pensam mais do que uma. 5 mentes pensam muito mais do que 2, 3. E aí esse grupo tem que estar focado num assunto só, pelo benefício do grupo. Tipo assim, todo mundo aqui vai se dar bem, ótimo. Então vamos. Isso aí pode fazer vocês lembrar de algumas coisas que não vem ao caso aqui, de de algumas sociedades ocultas que existem, né? Pessoas que se dão muito bem, por quê? Porque é um grupo e todo mundo trabalha ali em função do benefício de cada um. Então, o bem que eu faço para 5 integrantes, inclusive para mim, aliás, o bem que eu faço para 4 integrantes volta 4 vezes maior para mim. E isso vai acontecer com cada integrante do grupo que está ali querendo, imaginando e querendo conquistar algo que beneficie todo mundo ali. Porque quando a gente pensa em agir só pra gente,
aí gera egoísmo. O egoísmo, ele traz pobreza, ele traz miséria, ele traz tristeza, traz depressão, né? São defeitos da vida, vaidade demais em excesso, medo, egoísmo, avareza, você ficar só pensando em dinheiro, não, você tem que pensar em produzir, porque o dinheiro, ele é resultado daquilo que você está fazendo, né? É, essa questão de egoísmo, então são várias coisas, inveja, mentira. A mentira traz uma miséria para a vida da gente que vocês não acreditam. E isso que eu tô falando, gente, não é religioso. Se vocês procurarem saber a respeito dessa mastermind, o que que é essa teoria, né? Vocês vão entender que as pessoas de maior sucesso no mundo executou essa lei, vamos dizer assim, de que todas essas coisas que eu estou falando para vocês trazem fracasso, trazem miséria. E o que que traz prosperidade? É a união entre um grupo que pensa numa coisa só. Então, uma mente pensa mais do que. Aliás, as mentes pensam mais do que uma sozinha, e ali eles conquistam juntos um objetivo que é bombástico para todo mundo. Porque o que você faz de bom para os outros, ela vem como avalanche para você. Então todo mundo é beneficiado. Olha que interessante essa teoria. E isso é o que a gente tem que ensinar para as crianças que está falando na, na 10ª competência aí, tá bom? Que é para as crianças fazer o que é de interesse próprio, sim, mas trabalhar ali coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, e isso a gente tem que trabalhar mesmo, desde os pequenininhos até os maiores, certo? Então é isso. Depois tem algumas coisas aqui, mas eu coloquei só que se vocês não quiserem fazer, não tem problema não, tá bom? Deixa eu finalizar aqui. Então é isso. A gente fica por aqui nessa aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.